O Rio de Janeiro, por ter sido a capital do Brasil durante 200 anos, desde a época dos vice-reis, desde a década de 60 do século XVIII, a cidade acabou se tornando o grande centro cultural do país. Por conta disso, algumas das principais bibliotecas existentes no Brasil estão localizadas aqui no Rio de Janeiro. Algumas são bastante conhecidas, como a Biblioteca Nacional, uma das mais importantes do mundo, a Biblioteca do Itamaraty, que reúne o acervo sobre a diplomacia e sobre a política externa brasileira até a década de 60, o Real Gabinete de Português de Leitura, que é um espaço belíssimo, talvez um dos lugares mais bonitos da cidade, e nós temos também a Biblioteca da Assembleia Legislativa, que talvez seja a menos conhecida de todas estas do grande público. E não só menos conhecida, como aqueles que a conhecem de forma bastante limitada. A veem muito mais como o espaço onde se pode consultar os diários oficiais do Estado do Rio de Janeiro. E a biblioteca é muito mais do que isso. A biblioteca ela possui um riquíssimo acervo, tanto a biblioteca quanto o arquivo da Assembleia Legislativa do Estado. Esta biblioteca e o arquivo também herdaram o acervo do Parlamento brasileiro, desde a época do Império, desde a época da Assembleia do Império, herdou o acervo da antiga Câmara de Vereadores do Distrito Federal, da antiga Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e da antiga Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Todo esse acervo aqui se encontra. Por conta disto, esse espaço é fundamental para todos aqueles que desejam pesquisar a história legislativa e jurídica não só do Brasil, mas do Estado do Rio de Janeiro e do antigo Estado da Guanabara. Portanto, é um espaço de referência para qualquer pesquisador. Apesar de ser pouco conhecida pelo grande público, 1.500 pessoas, em média, procuram a biblioteca da Alerj todos os meses. Senhor Gustavo, o senhor conseguiu o documento que o senhor queria? Consegui sim, está aqui, está tudo direitinho. Foi uma moção que eu recebi em 98 do gabinete do deputado Sivuca e só agora eu consegui ter aqui no Diário Oficial. Tudo ok, fui muito bem atendido, tudo certo. Você veio buscar o quê? Uma cópia de um edital para um colega de trabalho. Conseguiu a cópia? Consegui. Foi rápido? Foi aqui nem menos de 5 minutos. Satisfeitíssimo. Curiosamente, apesar de nós sermos conhecidos como portadores, como possuidores dos diários oficiais, nós temos muitos outros tipos de documentos. Nós temos anais, nós temos atas do parlamento e temos jornais de grande circulação, que num determinado período divulgavam os atos oficiais, tanto do legislativo quanto do executivo. A biblioteca foi inaugurada em 1947, mas o nosso acervo não se iniciou a partir dessa data. Nós possuímos documentos desde a época do Império, documentos legislativos, documentos do Executivo, os mais diversos suportes, as mais diversas apresentações. Nós temos as atas das sessões da Câmara no Império, nós temos os boletins da Intendência e da Prefeitura do Distrito Federal e, curiosamente, apesar da biblioteca ser conhecida pelos seus diários oficiais, nem sempre essas publicações ocorriam nos diários oficiais. Nós temos jornais de grande circulação, como o Jornal do Comércio, que no período do Império publicavam os atos oficiais do Legislativo e do Executivo. No século XVIII, há um deslocamento do centro econômico do país do Nordeste para o Centro-Sul, por conta da descoberta do ouro em Minas Gerais. Com isso, o Rio de Janeiro se torna a principal cidade da colônia e em 1763 é alçado à condição de capital, substituindo Salvador. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa, o Rio de Janeiro se torna a sede da corte. E em 1822, a capital do Império após a independência. Com a proclamação da República em 1889, o Rio de Janeiro torna-se a capital do Distrito Federal até 1960, quando ocorre a transferência da sede do governo federal para Brasília. Ora, essa evolução política administrativa da cidade do Rio de Janeiro nos permite entender a importância do acervo da Biblioteca da Alerj. Por quê? Porque esta biblioteca ela contém documentação referente a basicamente todo esse período, desde as atas do Parlamento Imperial até
atos da intendência, que era a administração municipal na época do Império, passando pela Prefeitura do Distrito Federal, pela Assembleia Legislativa dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, e também pelo Parlamento Federal durante a República. Essa história parlamentar do Brasil, ela não se dá sem interrupções. Entre 1937 e 1945, quando vigorou o Estado Novo, após o golpe articulado por Getúlio Vargas, o parlamento esteve fechado. O próprio Palácio Tiradentes, que era a sede do parlamento, ele passa a ter outras utilidades vinculadas ao Ministério da Justiça, principalmente. Apesar do Palácio Tiradentes ter sido inaugurado em 1926 e ter abrigado diferentes órgãos públicos, a biblioteca só foi criada 21 anos depois, em 1947. A responsável foi Dona Maria Portugal Duque Costa, escritora e personalidade da sociedade fluminense. Se destacou na política e foi, naquela época, a única mulher presidente do Partido Republicano. Ela trabalhava na Câmara de Vereadores do Distrito Federal e resolveu reunir toda a documentação que estava dispersa. Dona Maria Portugal, minha mãe, era mineira, tinha PIN e tinha uma ascendência inglesa, dos Milwaukee. Tudo isso influenciou muito a vida dela. A formação dos pais, dos parentes e, sobretudo, da beleza que ela tinha. E era uma mulher muito bonita, sem dúvida. Tanto que os grandes pintores daquela ocasião tiveram questão de pintar, retrataram ela. Só viu ali o retrato do Ismailovitch, do Oswaldo Teixeira e do Guignard também. Além do mais, era muito inteligente, culta, muito estudiosa. Ela transformou uma coisa pequena, minúscula, numa grande biblioteca especializada em legislação. Quando houve a fusão, essa biblioteca foi para a Assembleia Legislativa. Mas hoje, quem entra naquela Assembleia e na biblioteca vê uma obra monumental. Foi ela que criou aquilo. Não havia ainda. Altamente especializada a biblioteca, muito boa. Eu acho que a gente também não pode esquecer a importância dessa biblioteca como um lugar de memória, né? Na medida em que, quando nos anos 40 você começa a organizar esse acervo, né, a Dona Maria Portugal, ela compilou, ela juntou uma documentação que estava dispersa em vários espaços, né? E a partir da constituição desse acervo, nós conseguimos preservar a memória do Legislativo Fluminense e do próprio Legislativo Nacional, que era algo que até então não havia consciência em relação a isso, não havia essa preocupação. Ela que deu essa forma, esse aspecto de biblioteca, essa preocupação com a organização do acervo. Não adiantava apenas preservar, guardar como se fosse um depósito. Ela teve essa preocupação de organização para poder preservar para o futuro. Não havia essa preocupação. E há uma diferença que às vezes o público comum não tem noção entre um acervo, algo organizado que segue uma lógica racional, de um depósito de material, né? Que um depósito é algo, por exemplo, que é praticamente impossível a consulta de um pesquisador. Você não consegue localizar a informação de uma forma segura, rápida e eficiente. Essa é a diferença, né, desse acervo que nós tínhamos, todo disperso, e que a partir de 47 se transforma numa biblioteca. E como biblioteca, como acervo, é um espaço de memória. É aqui que se preserva a história do Legislativo Fluminense e boa parte da história do Legislativo Nacional desde a época do Império, além de preservar a memória de inúmeros eventos importantes da história política do Estado, da cidade e do país. Isso faz com que essa biblioteca seja, de fato, apesar de não muito conhecida, uma das mais importantes bibliotecas da cidade.